Boa noite aí, Galileus. Boa noite, cunhada. Cadê você? Estou aqui. Queria aparecer não, velho. A câmera Rapaz, está virada. você passa, para começar, você passa 2 horas se belezando. Aí depois não quer aparecer, pronto. Olha. E aí, como é que tá a correria aí? Esse feriado aí acumulou tarefa, não foi? Tá levando o serviço para casa. O Pois negócio é, tá feio, então. pois é. É Sabe? assim mesmo. É assim mesmo, cara. Cada um com seus desafios, né? E aí, até agora, só quem está online aí são os galileus. Esse S. Antos, ou é Santos? S. Underline Antos. Conhece? Boa noite, Maria Gláucia. Boa noite, Tiago Aires, homem de Deus. Boa noite, Chechelzinho. Até agora, só os galileus. E a cunhada? Vamos fazer aquela aplicação daquela forma que a gente combinou no estudo, né? Isso. A gente não vai ler o texto completo, para não se estender muito. Uhum. Aí você inicia com oração, Uhum. eu faço a aplicação, e aí eu faço a aplicação. Você Vou vai ler pegar só quais os 10. versículos? Oi? Você vai ler quais versículos? Vai pregar sobre quais versículos? Eu só vou ler o 18. Tá, vai ser só o 18. É, só o 18. Ok. Então, eu vou orar, leio o versículo 18 e depois você entra, né? Isso. Pode começar. Vou orar, viu? Senhor, como somos gratos, Pai, por podermos nos reunir diante da Tua palavra, por podermos pregar a Tua palavra, Senhor, com liberdade, sem opressão, sem medo, porque vivemos em um país livre, Senhor, enquanto outras pessoas não têm essa mesma possibilidade, são oprimidas, são perseguidas, e nós temos, Senhor, a possibilidade e a liberdade de estarmos diante do Teu nome, diante da Tua palavra, conhecendo mais de Ti, Senhor, experimentando as maravilhas que podes fazer em nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, por tantas dádivas, por tanto carinho, por tanto amor, por tanta proteção. Pedimos, Deus, por aqueles que não têm a mesma possibilidade. Pedimos por aqueles que os sofrem, por aqueles que são perseguidos, pelos países que estão em guerra, pelas pessoas que estão em sofrimento. Que tu possas, Senhor, alcançar o coração de cada um delas e que nós possamos ser sementes, Senhor, semeadores da tua palavra. Pedimos força, pedimos orientação e discernimento, Senhor, para podermos divulgar o teu evangelho da forma correta, com responsabilidade e com amor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, cunhada. Pode ler. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. É um verso pequeno, né? Falando do 18. É um verso pequeno. Deixa eu só orientar o pessoal, porque eu acabei esquecendo. É o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 18. Isso. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, fazer uma transição para as pessoas se situarem melhor. É bom, né? Porque eles
dão aquela continuidade, né, da aula anterior para a aula atual. Eles se situam melhor. Então, é como eu estava falando, né, é um versículo pequeno que trouxe um estrago, né, fez um estrago muito grande. E tudo não começou só daqui, não partiu daqui, partiu bem antes disso. Então, fazendo uma transição do começo do capítulo 6, a gente vê que do verso 1 ao 6, Jesus ele vai para Nazaré, né, a sua cidade, onde ele passou a maior parte da sua infância e adolescência, e praticamente ele nasceu lá. Ele nasceu em Belém, depois foi para o Egito e se criou em Nazaré. E ele foi com seus discípulos evangelizar. Porém, ele foi rejeitado, né, pelo pessoal de sua comunidade. Ele sai de lá entristecido, né, por isso. E ele vai para outras comunidades. Do verso 7 ao 13, a gente vê que Jesus ele dá uma série de orientações aqui aos seus discípulos para que eles possam espalhar o seu evangelho, né, em outras comunidades, em outros vilarejos, para que todos conheçam a palavra de Deus através do evangelho. E, por fim, a gente estudou na semana passada, no sábado passado, do verso 14 ao 29, que fala justamente da morte de João Batista. E é um texto que a gente vai aplicar nesse momento. Aqui fala sobre a morte de João Batista, mas na verdade foi o assassinato de João Batista. A morte, a gente remete, quando fala morte de fulano, a gente remete a uma morte natural, né? Ou alguma coisa que aconteceu e levou à morte. Aqui não, aqui foi um assassinato mesmo. Aqui foi golpe baixo, aqui foi covardia, 100% covardia. Mas vamos lá. A gente não vai se conter somente nesse pedacinho aí, nesse contexto da covardia, mas, enfim, muitas outras coisas que a gente precisa abranger e aplicar de forma bastante objetiva. Como você falou aí, no verso 18 diz: pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, João ele está falando aqui para Herodes Antipas, né? O tetrarca. Herodes Antipas, ele, só para todo mundo entender, ele era quem governava, era o rei vassalo, né, que governava a Galileia e a Pérea. E esse homem era um verdadeiro, como é que eu posso dizer, trouxa, com outras palavras. Era aquele cara sem dignidade nenhuma, um cara totalmente sem honra. E foi dessa forma. O reino dele foi totalmente dessa forma, sem honra. Era um rei vassalo, né, que estava... E Roma estava no controle, né, através de César, estava controlando todo o território de Israel. E Herodes Antipas, ele estava justamente governando essa região aí da Galileia, onde aconteceu muitas coisas, muitas ocorrências aí que a gente vê na passagem de Marcos, Jesus pregando, ensinando, expulsando demônio, enfim. Era essa região que Herodes Antipas governava. E João, como todos sabem, João Batista, ele veio com o objetivo de preparar o caminho, né? Preparar as veredas para que Jesus Cristo pudesse pregar o seu evangelho, né? Para que todos aqueles que pudessem crer tivessem a oportunidade de ter a vida eterna, de ser salvo, de sair daquela vida de pecado, daquela vida obscura,
né, que era, na época as pessoas estavam achando que fazendo um sacrifício de animais estava tudo certo e os pecados seriam retirados e estava tudo certo, e continuavam pecando e achavam que o animal, o sangue do animal ia retirar o pecado deles. Era essa linha que eles estavam vivenciando na época. E João, ele estava pregando o evangelho e batizando nas águas, com o objetivo daquelas pessoas se arrependerem verdadeiramente e crer nas palavras do Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem ser salvos. E João, ele não poderia omitir ou ter medo de falar a verdade em nenhum momento. Estava acontecendo essa questão aqui, que por ser uma figura política, falando de Herodes Antipas, ele era uma figura política. Nós sabemos que político tem uma vida popular, né? A vida de político está na boca de todo mundo fica sabendo até de detalhes quando acontece alguma coisa com algum político. Na vida de Herodes não foi diferente. Então, o que aconteceu aqui? Herodes, ele foi fazer uma visita a seu irmão, quando ele foi resolver uns problemas, alguns assuntos diplomáticos em Roma, ele passou na casa de seu irmão e, segundo Flávio José, ele se apaixonou pela esposa do irmão dele, chamada de Herodias. E aí, o que foi que ele combinou com ela? Ele disse, quando eu voltar para minha terra, né, agora fugiu não, quando eu voltar para Galileia, eu vou repudiar minha esposa. Vou repudiar minha esposa e aí eu te levo para lá e a gente se casa. E assim foi o que eles combinaram e assim foi o que aconteceu. Porém, a esposa dele, que era uma princesa, filha do rei Petra, ela já ficou sabendo através das pessoas que gostavam dela, as pessoas que serviam a ela, e ela ficou sabendo e ela foi embora para outro reino, outro território. Ela não quis esperar aquela situação acontecer. E aí isso gerou uma guerra entre o pai dela e Herodes Antipas. Foi uma guerra que Herodes Antipas perdeu, foi derrotado. E ele, na sequência, ele vai e traz Herodias para o seu palácio, né? E aí eles, não sei se casaram legalmente, mas a história diz, a Bíblia diz que eles se casaram, né? E o que aconteceu aí? João, sabendo de tudo isso, João foi e apontou esse pecado, esse erro. Porque, na verdade, não foi somente uma coisinha de nada que João quis expor eles. Não. João estava pregando o evangelho e estava falando a verdade. João, ele foi educado na lei de Deus, na lei de Israel. Então, João, ele tinha o livro da lei, os livros da lei, de cor salteado. Então, João falava com propriedade. E ele teve que falar isso aqui na cara do rei. Não sei se ele falou na cara do rei, não sei se ele falou, mandou alguém dizer, a Bíblia aqui não está falando. Só sei que ele disse que não era permitido casar com a mulher de seu irmão. Ele apontou uma falha, apontou um pecado. E esse pecado aqui, nós sabemos que é o pecado de adultério. O pecado de adultério, ele, na época, ele gerava morte. Se adulterasse, tinha que morrer. Então, pela lei de Israel, Herodes Antipas era para ser morto. Ele e Herodias, a adúltera. A gente vê aqui uma série de erros, uma série de pecados que Herodes Antipas comete. Primeiro, ele traiu a esposa com a sua cunhada, né? Traiu seu irmão. Ele traiu
Depois ele repudiou sua esposa, né? Ele rejeitou o casamento que ele tinha firmado com sua esposa, a aliança que ele tinha com o reino do pai da esposa dele. Depois ele prendeu um homem justo, prendeu João Batista. João Batista não cometeu pecado, não infringiu lei nenhuma e foi preso. Foi preso injustamente. E na sequência, ele matou um homem justo, que foi o próprio João Batista. E aí a gente estudando, né, eu lembrei daquela frase que você me disse. Ah, mas palavra de rei não pode voltar, né? Pode e deve. Se ela estiver se colocando acima da lei de Deus, ela deve voltar atrás. Não só de um rei, como de qualquer criatura que respirar. Tem que voltar atrás. A única palavra que não pode voltar é a de Deus. Essa é a verdadeira palavra. E ele, para se sentir o bonzão, né, o maioral, na frente dos seus convívios, do seu palácio, depois que a filha de Herodias dançou para ele uma dança sensual, ele chegou a dizer que se ela lhe pedisse, ele daria até a metade do reino dele. Né? Com outras palavras, ele disse, eu estou disposto a lhe recompensar generosamente. E aí, segundo a passagem que a gente leu, a menina ficou meio que perdida. Ela não sabia o que pedir naquela hora. Ela, na verdade, ela não esperava que o rei fosse dar uma oportunidade dessa para ela. Ela poderia pedir qualquer coisa de grande valor. E aí, a sua mãe, como já tinha muita raiva de João, há muito tempo ela já queria matar João e não matou, porque o próprio Herodes Antipas, segundo a palavra, ele tentou driblar essa flecha maligna aí de Herodias, e nessa hora Herodias aproveitou a oportunidade, fez a cabeça de sua filha e pediu a cabeça de João Batista num prato, né, numa bandeja. E o rei, segundo a palavra, ele entristeceu, né, ficou triste, porém é uma tristeza que não vale de nada, que na sequência ele manda matar. Então, assim, a gente vê que se você olhar para a lei de Israel, está tudo errado aí, tudo errado. Repudiou a esposa sem ela merecer, ela não fez nada. Ela não fez nada que alguém pudesse dizer, olha, fulana fez aquela vírgulazinha ali de errado. Ah, vou repudiá-la, vou cancelar esse casamento. Por isso, não teve nada. Foi simplesmente pecado 100% de Herodes e de Herodias. Em Deuteronômio, a gente olhando para a lei que Moisés escreveu, ele fez uma carta de divórcio, né? Por que ele fez essa carta? As mulheres eram tratadas como um material, como uma propriedade na época. E simplesmente quando o marido ele não queria mais ter a responsabilidade com aquele casamento, ele chegava e repudiava a mulher. Não quero mais não. Simplesmente assim. Era assim que acontecia. E aí, para organizar tudo, Moisés fez essa carta e ele poderia se divorciar da esposa dele. Porém, quando ele fizesse a carta, ela estava livre dele. Estava livre dele. E ela poderia casar com outra pessoa. E a lei fala bem claro, se por acaso aquele marido dela, o segundo marido da mulher, morresse, aquele primeiro não tinha direito nenhum sobre aquela mulher. Nem tinha direito, e ele tinha que deixá-la em paz.
em Mateus, no capítulo 5, 32, Jesus completa a lei. Jesus diz que se o homem repudiar a sua esposa, a não ser por ato sexual ilícito, a não ser por esse motivo. Sem ser outro motivo, se ele a repudiasse, ele estaria expondo e ela ficaria difamada, né? Como se fosse uma meretriz. Veja que Jesus, ele praticamente ele diz, não repudie sua esposa, não se separe, porque a não ser que ela lhe traia com outro homem, né? Hoje está, né, doido, né? Pode ser com outro homem, pode ser com outra mulher, pode ser com um animal. Hoje o negócio está bagunçado. E falando sobre a questão da prisão injusta. Em Hebreus, a gente vê que o autor ele fala sobre o cuidado que a gente deve ter com o preso. Ele diz que a gente deve tratar o preso como se estivesse tratando a si próprio. Com outras palavras falando. Está em Hebreus 13, 3. Depois, quem estiver assistindo pode conferir. E ele diz que é para ter cuidado, para cuidar, para não judiar do preso. Não é isso? E a gente está falando de um preso, de alguém que cometeu algum crime, né? Que é diferente de João Batista. Veja a inversão de valores, né? Adultério. Né? Adultério em Levítico, capítulo 20, tem falando no verso 10 e no verso 21, que se o homem cometer adultério, ele deverá ser morto. Assassinato, o outro crime que ele cometeu, que Herodes cometeu, está em Levítico 24, 17, Êxodo 21, 12. Se assassinar uma pessoa, essa pessoa tem que ser morta. Enfim, Herodes estava todo errado. Todo errado. E a gente vê nitidamente a questão da inversão de valores. Não é verdade? Inversão de valores, porque um homem justo que pregava o evangelho para aquelas pessoas se arrependerem, para ter a vida eterna, para ter paz com Deus, paz com o próximo, ele só falou a verdade e por isso ele foi preso, foi judiado, foi morto injustamente. A gente sabe que Deus não permite esse tipo de situação e as pessoas que fazem qualquer tipo de injustiça, elas não sairão impunes. Não sairão. Quem pensar que vai sair impune vai estar muito enganado. E está muito enganado. Porque o dia da justiça vai chegar. E é isso que a gente deve ter em mente. É isso que a gente deve ter no coração. A gente não deve esquecer que Deus está vendo tudo. Deus está no controle de tudo. Eu falei que Herodes botou as suas vontades, as suas soberbas, tudo acima da lei de Deus. E eu iniciei dizendo que nada e ninguém pode ficar acima da lei de Deus. Isso é uma coisa que a gente deve estar sempre consultando, sempre vigiando a nossa própria mente. Meu Deus, eu vou fazer isso, será que eu posso? Epa, não, isso aí vai de contra a verdade. Então, não faça. Não faça. Ah, mas fulano disse que é bonitinho. Não, não faça. Eu quero saber quem foi que disse que é bonitinho, quem foi que disse que é bom. Não importa. O que importa é o que Deus diz. E é isso que a gente deve colocar no nosso coração. Então, de uma forma bem sucinta, né? A gente abrangeu aí o capítulo 6 todo aliás, do 1 até o 29, né? Do livro de Marcos. O próximo estudo aí, o varão valoroso, Tiago Aires, vai falar sobre a primeira multiplicação
pães e peixes, né, que Jesus vai fazer. E a gente fica por aqui, por hoje. E aí, cadê o povo aí que entrou online aí? Alguém conhecido? Pouca gente, né, cunhada, por enquanto. E a Lúcia? E a Lúcia, ué? Tá vendo? Até a Lúcia, né? É. E a Lúcia? Seja bem-vinda, viu? Tem Ângelo Nunes. Você conhece Ângelo Nunes? Não, não conheço. Aí vou dar boas-vindas. Seja bem-vindo, Anderson. Aliás, Ângelo, né? Ângelo Nunes. Seja bem-vindo, meu irmão. Tem a Valdelusa, né? Valdelusa. É, nossa prima. Oi? Nossa prima, Val. A sua prima, né? Então, manda um beijo pra sua prima, rapaz. Beijo, prima. Esse povo parece que é de Alagoas. Oxe. Não é? E mais obrigada a todos que ficaram, aos que entraram e não puderam ficar, mas a gente sabe que a semente está plantada, né? Bora lá. Ah, e aí vai ficar gravado, né? E É, quem exatamente puder assistir depois para isso. edificar a sua vida, né? Pela palavra, vai ser muito bom. Amém? Pode orar de nada. Vamos lá, né? Senhor, muito obrigada por mais uma noite de compartilhamento, Senhor, tua palavra. Muito obrigada, Pai, por tudo que nos alcança, que vem de ti. Te agradecemos, Deus, o tanto que tu fazes em nossa vida, o tanto que enxergamos e o tanto que não conseguimos ver, mas sabemos que tu estás lá. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, cunhada. Pai do Senhor Jesus, boa noite, viu? Boa noite.